Olá, alunos. Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre patologias, agora mais especificamente patologias em estruturas de concreto. Uma das patologias em estruturas de concreto mais comuns é a corrosão de armadura. E ela pode acontecer devido a cobrimento deficiente, a gente não dá o cobrimento adequado à armadura, né? Não usa os espaçadores com os diâmetros apropriados, presença de umidade, um concreto poroso, falhas no processo executivo, falhas de projeto, entre outros. Nessa foto a gente consegue ver claramente a oxidação das armaduras. E essa oxidação ela se deu devido à falta de cobrimento dessas armaduras. Provavelmente ela estava muito próxima à forma quando esse elemento estrutural foi concretado. E isso é um problema porque a pasta de concreto ela não cobre totalmente a armadura com espaçamento correto, algumas partes dela fica exposta e abre caminho para a oxidação. E esse processo ele é progressivo. Então, a oxidação vai fazer esse vergalhão ele aumentar de volume, ele vai quebrando o concreto e vai expondo mais ainda esse vergalhão. Aqui também, ó, falta de cobrimento nas armaduras, né? A gente consegue ver claramente aí a posição dos vergalhões nessa laje. E, como eu disse no slide anterior, é um processo progressivo. Isso se não for estancado, se a gente não fizer uma correção, isso só vai piorando e a laje não vai suportar mais as cargas para que ela foi projetada. Aqui a gente consegue ver uma forma preparada, ó, e percebam o quanto os vergalhões estão próximos da madeira. Em alguns pontos ele está encostando na madeira, então não há o cobrimento correto, né? A norma de concreto ela fala que o cobrimento mínimo tem que ser de 3 centímetros. E isso seria facilmente evitado, essa falta de cobrimento, esse problema seria corrigido com a utilização de espaçadores, que eu vou mostrar em mais a esses são alguns modelos de espaçadores. Esses são espaçadores plásticos, mas os espaçadores eles podem ser feitos de vários materiais, até mesmo de argamassa, de pasta de concreto. Ele só tem que dar o cobrimento adequado. Aqui são alguns outros modelos de espaçadores, né? Aqueles espaçadores vermelhos aí, eles são para final de vergalhão, né? Ele também tem que cumprir o espaçamento mínimo de 3 centímetros. Aqui, na verdade, ainda não aconteceu a oxidação da armadura, né? Mas nós conseguimos ver o vergalhão totalmente exposto. Isso se acontecer devido à má preparação da forma. A forma não estava totalmente estanque, estava vazando pasta de concreto nesse canto. E isso fez com que o concreto nesse canto ele não curasse direito, ou ficasse preso na forma e o vergalhão está exposto. O próximo passo desse vergalhão exposto é ele começar a oxidar. E aí inicia aquele processo progressivo. Isso não está no mesmo lugar, mas só para ilustrar o que eu estava falando no slide anterior, a gente consegue ver aqui ó, a fuga da pasta de concreto, né? A forma foi mal preparada, ela tinha uma fresta e a água tanto a água de amassamento quanto a pasta de concreto, essa nata de concreto, ela saiu por essa fresta da forma. Isso deixa o ponto onde ela saiu mais fraco, né? Ele não cura direito e ele acaba se soltando posteriormente. Aqui a gente vê as armaduras expostas devido ao mau adensamento do concreto, né? O concreto ele não ocupou totalmente a parte de baixo da forma e isso pode ser corrigido com o uso de adensadores de concreto, né? O adensador vibratório ou mesmo o adensador manual. Aqui é o mesmo caso, né?
mau adensamento do concreto que deixou os vergalhões expostos e o próximo passo é eles oxidarem. E nesse pilar aí a gente consegue perceber que não houve adensamento nenhum, né? O concreto foi simplesmente lançado, a gente consegue ver claramente onde está posicionada a armadura. E como que a gente pode fazer o adensamento correto? Isso depende do tipo de elemento estrutural. Então, no caso das lajes, a gente pode usar o rolo manual de adensamento ou a régua vibratória. O vibrador de imersão, que é um outro modelo de adensador, ele pode ser usado em quase todos os elementos estruturais. Ele pode ser usado em laje, em viga, em bloco de fundação, pilar. E ele é muito prático de ser usado, e ele tem que ser posicionado em vários pontos do elemento estrutural para a gente conseguir adensamento satisfatório, né? Esse tipo de vibrador, ele tem um mangote, e esse mangote ele é introduzido no concreto. Um cuidado que a gente tem que tomar ao usar o vibrador de imersão é que ele não pode encostar na armadura. E é algo comum de se ver em obra, o pedreiro fazendo adensamento, encostando o vibrador na armadura, que aí ele consegue vibrar a armadura e ele vibra o concreto todo de uma vez. Mas esse procedimento ele não é correto, porque ele acaba afastando o concreto da armadura e com isso a perda de aderência. Outro tipo de patologia em estruturas de concreto muito comum são os linhos de concretagem, que popularmente em obra muitas vezes são chamados de bicheira. Eles acontecem devido a uma falha na relação água-cimento, né? Um concreto ou com muita água, com excesso de água, em que a armadura ela consegue segurar parte do agregado graúdo e a pasta de cimento, como está muito fluida, passa por ela. Falha de material, às vezes a gente especifica um tamanho de agregado graúdo para aquela peça estrutural, só que esse tamanho de agregado especificado, ele não passa entre as armaduras. E aí a armadura vai funcionar como se fosse uma peneira. Esse agregado vai ficar concentrado em um ponto. Deficiência de adensamento, o concreto é lançado e não é adensado, ou ele é adensado demais. Se a gente permanecer muito tempo com o mangote do vibrador de imersão em um ponto, o concreto ele vai ser adensado, mas as partículas mais pesadas vão acabar se concentrando mais no fundo. E isso também é uma patologia. Falhas de execução, aí tem diversas falhas que podem acontecer. Alta concentração de armadura. Às vezes o projetista ele especifica uma quantidade de armadura para uma peça estrutural que elas ficam tão próximas que mesmo que a gente use um agregado graúdo pequeno, ele não passa entre as armaduras. A consistência do concreto também pode atrapalhar. Lançamento, o concreto ele lançado de uma altura alta, ele pode acabar se aglomerando, o agregado se aglomerar em um ponto, entre outros fatores. Aqui nessa foto a gente consegue ver, nessa viga que está mais horizontal, uma grande quantidade de armadura muito próxima uma da outra. Nesses casos, é muito difícil que o agregado graúdo passe entre as armaduras. E o que vai acontecer? Esse agregado ele vai ficar concentrado em um ponto e depois da peça estrutural desformada, vai acontecer um ninho de concretagem. Aqui também a gente consegue ver o mesmo caso, né, uma alta concentração de armadura que vai funcionar como uma peneira e vai fazer com que o agregado graúdo fique preso em um ponto. Aqui, ó, falhas
devido ao mau adensamento concreto, né? O concreto não foi adensado e a gente consegue ver alguns pontos aí com alta concentração de agregado. Aqui também devido ao mau adensamento concreto, ó, a gente consegue ver essa estrutura é um pilar, ela foi até pintada de branco para disfarçar esse nível de concretagem, só que a gente consegue ver claramente aí uma alta concentração de brita nesse ponto. Nessa foto a gente consegue ver claramente o ninho de concretagem, essa alta concentração de agregado graúdo, e nesse caso aí também foi uma falha de adensamento de concreto. Aqui a gente consegue ver claramente trincas ao longo dessa laje. Essas trincas elas foram causadas por retração hidráulica devido a um processo de cura mal feito. Essa laje não foi curada da forma correta. Esse gráfico ele retrata uma pesquisa que foi feita a respeito de tempo de cura, utilizando o mesmo traço de concreto. Então foram moldados corpos de prova, né? E esses corpos de prova, eles com o mesmo traço de concreto, eles foram divididos em 4 grupos. Um grupo que não houve cura, um grupo com 3 dias de cura, um grupo com 7 dias de cura e um grupo com cura permanente. E eles foram rompidos aos 28 dias. Então, o concreto sem cura, ele chegou a uma resistência de mais ou menos 50 kgf por centímetro cúbico. Com 3 dias, ele já se aproximou muito de 80 kgf. Com 7 dias, ele chegou a 100 kgf por centímetro cúbico. E com cura permanente, ele chegou a 110. Então, a gente consegue ver por esse gráfico que com 7 dias de cura, ele se aproxima muito da resistência de cura permanente. E 7 dias de cura é a cura mínima recomendada em norma para elementos estruturais. Agora eu vou falar de algumas técnicas para a gente curar um elemento estrutural. Nesse caso aí a gente tem uma laje e uma das alternativas para esse tipo de elemento estrutural é fazer uma fiada de tijolos no perímetro da laje e encher ela de água. Caso essa laje tenha ralos, eles devem ser tampados e a gente cria uma lâmina d'água de uns 10 centímetros e manter essa lâmina d'água sempre presente ao longo desses 7 dias de cura. Uma outra alternativa para fazer cura de lajes é molhar a laje com a mangueira e cobrir ela com lona. A lona vai ajudar a manter a água que vai evaporar, mesmo em dias quentes, sobre aquela superfície, manter um ambiente sempre úmido. As fissuras elas também podem ser provocadas por sedimentação do próprio concreto e de elementos dele. Então a gente consegue ver algumas trincas aí, ó, e essas trincas elas estão acompanhando os vergalhões de aço. Então houve sedimentação em cima do vergalhão. Aqui a gente tem uma imagem que ilustra como acontece essa sedimentação. Ela acontece principalmente quando a gente tem um concreto que não foi adensado corretamente. Então, esse concreto ele vai se acomodar dentro do elemento estrutural. É claro que ele não vai se acomodar como se ele tivesse sido vibrado. E caso a gente tenha algum agregado maior, próximo da superfície, ou então a barra de aço, na sedimentação do concreto vai haver uma fissura em cima desses elementos. Várias das patologias de estrutura de concreto elas podem ser provocadas pela má preparação de formas. Aqui a gente consegue ver que houve abaulamento de algumas das peças de madeiras utilizadas para fazer essa forma. É comum que a madeira ela abaule em função da umidade. Só que para isso não acontecer, ela tem que ser bem fixada uma na outra e nessa peça de madeira
que está na horizontal. E também ela tem que ser umedecida antes da concretagem de maneira uniforme para não acontecer esse tipo de abaulamento. Aqui é que a gente consegue ver uma imagem ampliada, né, dessa forma e nessas frestas podem acontecer vários problemas. Fuga de pasta de concreto, perda de água, entre outros. Nesse slide a gente consegue ver o elemento estrutural depois de desformado, né? E nós conseguimos perceber que a cura dele, ela não é uma cura homogênea, nos casos onde há esse tipo de abaulamento da madeira utilizada na. E as formas, elas devem ser saturadas de água antes da concretagem, elas devem ser molhadas. E só molhar essas formas antes da concretagem não garante que elas se saturem. E isso, o que acaba acontecendo em função disso? Essa madeira ela pode puxar parte da água de amassamento e prejudicar a cura do concreto. E aqui a gente tem uma forma de concreto onde houve deficiência na calafetação, né? A gente consegue ver várias frestas nessa forma. Tem uma foto dela abaixo que a gente consegue ver a quantidade de frestas que essa forma tem. E isso é um problema grave, porque através dessas frestas vai escorrer muita pasta de concreto que pode prejudicar estruturalmente essa laje, além de deixar a superfície esteticamente desagradável. Aqui, ó, nesse caso também, frestas largas e fuga de muita pasta de concreto. Aqui a gente tem o piso dessa edificação, né? E nós conseguimos ver, ó, essas linhas aí de pasta e água que escorreu dessas formas. Além disso, a gente consegue ver alguma deficiência de escoramento também. Esse tipo de emenda em peça de escoramento, ela não pode existir. Ó, uma peça das toras de eucalipto foram emendadas para fazer o escoramento dessa peça. Aqui nessa foto a gente consegue ver o resultado, né, de uma forma mal preparada, em um pilar. Então bem no centro dela aí a gente consegue ver que tinha uma fresta e houve fuga de pasta de concreto, né? E nós conseguimos ver claramente alguns grãos de agregado graúdo. E no canto houve o descascamento parcial da camada superficial de concreto, que foi provocado pela aderência concreta à forma. Então provavelmente uma outra fresta ali, esse concreto, ele perdeu água, ele não curou direito e parte desse concreto ficou aderida à forma, que também pode ter sido um erro dela não ter sido preparada com desmoldante. E aqui é uma laje também que apresentava frestas. Ela foi pintada de branco, né, mas a gente consegue ver claramente aí onde houve fuga de pasta de concreto e os agregados graúdos formando essas linhas e esses orifícios na laje. Aqui outra laje onde houve a tentativa de calafetação, uma tentativa muito comum, que é muito fácil a gente ver isso em obra, que é o pessoal de obra calafetar a forma com o papel do saco de cimento. O ruim desse processo é que ele não garante uma estanqueidade perfeita e o papel ele fica preso à estrutura, ao elemento concreto. Então ele fica todo aderido. Aqui aconteceu a mesma coisa, o uso do saco para calafetar a forma. E quais seriam as maneiras corretas da gente calafetar uma forma? Um dos jeitos, um jeito bem eficiente, é depois da forma preparada,
a gente coloca uma lona sobre a forma e concreta e monta a armadura e concreta em cima dessa lona. Aqui a gente pode ver uma laje em que foi usado lona, né, para calafetar a forma, e a qualidade do concreto resultante na laje é muito boa. A gente consegue ver aí até partes de lona que ficaram presas à laje, né, que devem ser removidas. E perceba a diferença da qualidade do concreto da laje com essa viga que está logo acima. A viga foi usada uma forma de madeira também, em que houve um problema de calafetação nas pontas com fuga de pasta de concreto e que não curou direito nos cantos e provavelmente ficou presa na forma na hora de desformar esse elemento estrutural. A lona ela é eficiente, muito eficiente para calafetar um elemento estrutural, só que ela deixa esse elemento estrutural, o elemento estrutural resultante, com a superfície muito plana e lisa. E isso dificulta a execução de revestimento argamassado nesse elemento. Para fazer revestimento argamassado nesse tipo de elemento, a gente tem que usar um aditivo adesivo na etapa de chapisco. Aqui é um outro caso de descolamento de revestimento devido a uma superfície muito lisa. Isso acontece também quando a gente usa madeira plastificada, que é comumente chamada de madeirite plastificado, para fazer elementos estruturais. É uma forma de excelente qualidade, ela não puxa a água de amassamento, ela também não é propensa a ter abaulamentos, mas ela deixa essa superfície muito lisa e se a ideia é revestir com revestimento argamassado, nós temos que tomar alguns cuidados para conseguir fixação desse revestimento no elemento estrutural. Aqui houve uma tentativa, né, de promover mais aderência através do apicoamento da superfície, né? O pessoal de obra pegou uma talhadeira e quebrou alguns pequenos pontos nessa superfície, só que isso não é suficiente para garantir fixação. O que tem que ser feito é usar um aditivo adesivo no chapisco. A gente consegue ver uma foto aqui de uma laje em que a gente tem duas colorações diferentes de concreto. A coloração cinza clara ela tem baixa resistência à superfície, a cinza escura uma boa resistência à superfície. Isso se deve ao fato de que o concreto mais escuro ele teve uma cura superficial melhor e o concreto cor clara uma cura pior. E por que que isso aconteceu? Provavelmente as tábuas utilizadas para fazer a, a parte que o concreto está mais escuro, elas estavam saturadas de água. E a parte que o concreto está mais claro, elas não estavam totalmente saturadas. Então, nesse lugar aí onde o concreto está claro, ela puxou parte da água de amassamento e a superfície do concreto não curou direito. Nessa laje aconteceu o mesmo problema. Ela já foi desformada, mas a gente consegue ver a posição onde estavam as peças de madeira e às vezes a gente do lado de uma faixa escura tem uma faixa clara. Existiam peças de madeiras que estavam saturadas e outras que não estavam saturadas, e isso interferiu na resistência superficial do concreto. Aqui tem uma foto de uma viga alta, que foram utilizadas 3 tábuas na horizontal para alcançar a altura que se pretendia ter nessa viga. E a gente consegue perceber ó, que a qualidade do concreto é bem ruim. Houve perda de pasta de concreto
na junção entre as tábuas e principalmente na junção das tábuas que estão na vertical com essa tábua que ainda está posicionada embaixo da viga. Houve perda de pasta e ali no canto, ó, ela não curou direito e ela está se soltando, parte do concreto está se soltando da viga. Aqui é o mesmo caso, só que em um pilar. Houve a má preparação da forma, com perda de água e pasta de concreto, e o concreto no canto não curou direito. Nessa primeira imagem, na imagem da esquerda, a gente consegue ver também os vergalhões, o posicionamento dos vergalhões de aço. Também houve falta de cobrimento de armadura. A má preparação de formas, ela também se dá na operação de retirada das formas e do escoramento. Existem prazos determinados para fazer essa retirada. As faces laterais das formas de viga, ela pode ser retirada com 3 dias. As faces inferiores, se elas estiverem escoradas com pontaletes, 14 dias. As faces inferiores sem pontaletes, 21 dias. E esse tempo tem que ser respeitado se a gente quiser ter um elemento estrutural com qualidade satisfatória. Aqui a gente tem uma viga muito interessante. A mesma viga, mesmo elemento estrutural, utilizado o mesmo concreto, concretado no mesmo dia. A gente consegue ver do lado direito da imagem uma parte da forma que era vertical, que ela está lisa de cima a baixo, e na parte principal da viga aí, ao longo da viga, a gente consegue ver que a parte de cima está lisa e a parte de baixo tem uma patologia, ela teve algum problema. Por que que isso aconteceu? Provavelmente a parte de cima, a tábua de cima, ela estava saturada de água e a tábua que foi usada embaixo, ela estava seca. A tábua de baixo, ela absorveu a água de amassamento e esse concreto não curou direito. A gente tem o mesmo caso aqui, ó. Nessa viga aqui, a tábua de cima, ela não absorveu a água de amassamento, porque ela estava saturada, e a tábua de baixo absorveu a água do concreto que estava em contato com ela, porque ela estava seca. E a gente consegue ver nitidamente a diferença da qualidade do concreto em um mesmo elemento estrutural utilizando o mesmo concreto. Nesse caso dessa forma, ao invés de fazer o escoramento, decidiram fazer algumas travessas de madeira, quebrar a alvenaria de vedação e apoiar a forma na alvenaria de vedação. Isso não é um procedimento correto a se fazer. O correto é a gente fazer o escoramento da forma. Esse tipo de improvisação, para aumentar a altura da escora que vai se utilizar, ela também não é adequada. A escora não fica firme e a gente pode ter uma deformação na laje em função dessa deficiência de escoramento. Um dos tipos de escoramento mais eficientes são os escoramentos metálicos, que ele tem inclusive regulagem de altura e ele tem a vantagem de poder ser utilizado inúmeras vezes. Essas foram as referências que foram utilizadas nessa aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar no fórum de dúvidas. As suas dúvidas serão respondidas em até 24 horas. Um abraço.